Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça em um capítulo que é um verdadeiro divisor de águas, Mateus, capítulo 16. Isso aí. Para nos guiar, temos em mãos anotações de duas bíblias de estudo bem conhecidas, a Roma e a Nova Almeida Atualizada, a ANA. A nossa ideia aqui é desmontar os momentos mais importantes desse capítulo, sabe? Os confrontos, a confissão de Pedro. Exato. As previsões de Jesus que devem ter deixado todo mundo de cabelo em pé e entender por que essa passagem é tão crucial. É isso mesmo. E o que torna este capítulo tão fascinante é o contraste. É um verdadeiro zigue-zague emocional e teológico. Totalmente. A gente sai de uma discussão sobre sinais e metáforas, pula para uma das maiores declarações de fé da história e logo em seguida cai numa das repreensões mais duras que Jesus já deu. É uma montanha-russa, com certeza. E as anotações que temos vão ser nossa bússola para entender o que estava acontecendo por trás das palavras, no contexto da época. Ótimo, então vamos começar a desembrulhar isso. A história abre com uma aliança que, à primeira vista, não faz o menor sentido. Fariseus e saduceus. Exato. Esses dois grupos viviam em pé de guerra, certo? E de repente eles aparecem juntos para testar Jesus. É como ver dois times de futebol rivais se unindo para questionar o árbitro. As notas da Bíblia Roman destacam que eles eram as principais facções políticas e religiosas de Israel. E discordavam em quase tudo. Em quase tudo, principalmente sobre ressurreição e interpretação da lei, mas eles encontram um inimigo em comum em Jesus. A popularidade dele ameaçava o poder de ambos. Ah, claro. Então, eles se juntam e pedem a ele um sinal do céu. Eles queriam um espetáculo, basicamente. Um raio caindo, algo inquestionável. E a resposta de Jesus é... Bem, é uma bela invertida. É ótima. Ele diz que eles conseguem olhar para o céu e prever o tempo, mas não conseguem ler os sinais dos tempos. É quase como se ele dissesse, vocês estão focados na previsão do tempo e perdendo a mudança da história que está acontecendo bem na frente de vocês. É exatamente essa a ironia. E ele encerra dizendo que o único sinal que eles receberão é o sinal de Jonas. Certo. As notas da Anael são bem claras aqui. Isso é uma referência direta à sua morte e ressurreição. Ah! Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe e saiu, Jesus ficaria 3 dias no túmulo antes de ressuscitar. Ou seja, ele não oferece o show de mágica que eles queriam. Não. Em vez disso, ele oferece uma profecia sobre o evento mais importante e, para eles, mais escandaloso de sua missão. E essa confusão sobre enxergar o que está bem na frente não se limita aos líderes religiosos, né? Não, de jeito nenhum. Logo em seguida, a cena muda para o barco com os discípulos e o mesmo tema continua, mas de uma forma quase cômica. Totalmente. Eles atravessam o lago e percebem que esqueceram de levar pão. Dá para imaginar a cena. Consigo, total. Estão todos no barco, a barriga roncando, talvez discutindo quem foi o culpado. E no meio disso, Jesus solta: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. A reação deles é a mais humana possível. Ah, pronto, ele tá bravo porque a gente esqueceu o pão. Claro. Eles estão pensando com o estômago. Jesus fica visivelmente frustrado. Eles lembram de que alimentou milhares de pessoas com quase nada 2 vezes. A questão não era a falta de pão. Longe disso. O ponto, como as notas da Roman explicam, é que fermento era uma metáfora comum na cultura judaica para uma influência que se espalha silenciosamente e corrompe tudo como fermento na massa. Entendi. Ele não estava falando de comida, mas dos ensinamentos, da hipocrisia e da incredulidade daqueles líderes religiosos que estava contaminando o povo. Ok. Então saímos dessa confusão e o cenário muda de novo. E aqui a geografia da história vira a chave de tudo. Eles chegam a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas o que tinha de tão especial nesse lugar para essa conversa acontecer justamente ali? Essa é a grande sacada. As fontes mostram que Cesareia de Filipe não era um lugar qualquer. Era praticamente a capital da idolatria pagã e do poder romano na região. Nossa! As notas da Holman descrevem um enorme templo de mármore branco construído em honra a César Augusto, que era adorado como um deus. A cidade também era um centro de adoração ao deus grego Pan. Era um lugar assim saturado de poder imperial e deuses mortos. Puxa,
Então, no lugar mais cheio de deuses falsos e da adoração ao imperador que se dizia divino, Jesus para e pergunta para os seus seguidores: quem o pessoal diz que eu sou? A audácia dessa pergunta nesse local específico é o que transforma tudo. Precisamente. E as respostas iniciais são seguras, previsíveis. João Batista ressuscitado, o profeta Elias que voltou, Jeremias. Figuras heróicas da história de Israel. Isso. Eles estavam tentando encaixar Jesus em categorias que já conheciam. Mas aí vem a pergunta direta, que muda a dinâmica. Ele olha para eles e diz: tá, isso é o que os outros dizem. Mas e para vocês, quem eu sou? O silêncio deve ter sido pesado. Imagino que sim. E no meio disso, Simão Pedro se adianta e dá a resposta que define tudo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Dizer isso em qualquer lugar já era forte, mas dizer ali, com um templo para um Deus imperador ao fundo, ganha outra dimensão. Uma dimensão de confronto direto. A nota da Holman enfatiza isso. Chamar Jesus de Filho do Deus vivo era um contraste brutal com o imperador que se autoproclamava divino e com os ídolos de pedra do panteão pagão. Faz todo sentido. E Jesus imediatamente confirma que essa não foi uma conclusão inteligente de Pedro. Ele diz: não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Foi uma revelação divina. E aí a gente chega naquela parte que causa polêmica e debate até hoje. A resposta de Jesus a essa confissão. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos com calma aqui. Tem um jogo de palavras, certo? Sim, e é fundamental para entender a passagem. Ambas as fontes, a Ná e a Holman, explicam o trocadilho. Em grego, Pedro é Petros, que significa uma pedra, talvez uma rocha pequena. Ok. E a palavra para pedra ou rochedo que ele usa em seguida é Petra, que se refere a uma base rochosa maciça, um fundamento. Então não há uma única resposta aceita sobre o que é esta pedra. As fontes apontam para alguns caminhos diferentes. Exato. E é importante conhecer as principais interpretações sem tomar partido. Uma visão, tradicionalmente católica, é que a pedra é o próprio Pedro, como líder e primeiro papa. Certo, estabelecendo a sucessão apostólica. Isso. Outra visão, mais comum no protestantismo, é que a pedra não é o homem Pedro, mas sim a confissão de fé que ele acabou de fazer. A verdade de que Jesus é o Cristo. Exatamente. A verdade como fundamento da igreja. E uma terceira via tenta conciliar as duas, sugerindo que Pedro é a rocha porque ele foi o porta-voz dessa confissão divinamente revelada. E não para por aí. Jesus ainda diz que vai dar a Pedro as chaves do reino dos céus e a autoridade para ligar e desligar. Isso não é só um tapinha nas costas. Parece que ele está dando uma responsabilidade gigantesca. É uma autoridade imensa. As notas explicam que ligar e desligar era uma expressão rabínica comum na época. Significava autoridade para proibir ou permitir, para interpretar a lei e tomar decisões doutrinárias para a comunidade. Entendi. As chaves, claro, são um símbolo universal de autoridade e acesso. Essencialmente, Jesus está estabelecendo uma estrutura de liderança para a comunidade de seguidores que ele está formando. Ok, então temos o ponto mais alto até agora. Pedro, cheio de uma revelação divina, é nomeado a rocha, o fundamento. O clima deveria ser de celebração, de vitória. Pois é. Mas, de repente, a conversa toma um rumo totalmente inesperado. E que rumo? Logo depois desse momento de glória, Jesus começa, pela primeira vez, a falar abertamente sobre o que o espera em Jerusalém. Que ele precisa sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Para os discípulos, isso deve ter soado como um erro de roteiro completo. Um choque total. A nota da Holman menciona que as expectativas messiânicas da época eram sobre um rei guerreiro, um libertador político que esmagaria Roma. Exato. Ninguém esperava um Messias que seria preso e executado pelas próprias autoridades judaicas. E quem é o primeiro a reagir? Pedro, a recém-nomeada rocha. Ele chama Jesus de lado, como se fosse dar um conselho a um amigo que está falando besteira, e diz: Deus não permita, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas espere,
A resposta de Pedro não parece a mais lógica. Jesus era seu amigo, seu líder. Tentar protegê-lo da morte parece uma atitude de lealdade, não algo ruim. Por que a resposta de Jesus é tão incrivelmente dura? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Essa é a pergunta central, e ela nos joga de volta ao tema do capítulo. O choque entre a perspectiva humana e a divina. Certo. Do ponto de vista humano, de amizade e lealdade, Pedro está certíssimo. Mas a resposta de Jesus mostra que, naquele momento, Pedro, com as melhores intenções, estava se tornando o obstáculo ao plano de Deus. Mesmo sem querer. Exato. A palavra Satanás significa adversário ou acusador. Ao tentar desviar Jesus do caminho do sofrimento e da cruz, Pedro estava, sem saber, ecoando a mesma tentação do diabo no deserto: oferecer um reino sem o custo do sacrifício. É chocante. Como a mesma pessoa que segundos antes foi chamada de rocha por uma revelação divina, de repente é chamada de Satanás. O que as fontes dizem sobre essa contradição tão radical? Jesus mesmo explica. Ele diz: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ah, claro. A mesma boca que proferiu uma verdade divina agora ecoava uma tentação humana, baseada no medo da dor e na busca por poder. A rocha, Petra, que deveria ser um fundamento, se tornou uma pedra de tropeço, escândalon. Nossa! Até seu seguidor mais próximo e intuitivo não conseguiu compreendê-la de imediato. E na esteira dessa bronca monumental, Jesus vira para todo mundo e define as regras do jogo. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E precisamos ter cuidado para não suavizar essa imagem. Hoje, a gente usa a expressão "é a minha cruz" para falar de um chefe chato ou de uma dor nas costas. Verdade. Mas, como a nota da Roman ressalta, no primeiro século, uma cruz significava apenas uma coisa: uma forma brutal e humilhante de execução pública reservada para os piores criminosos e rebeldes contra Roma. Então, tomar a sua cruz não era uma metáfora para as dificuldades da vida. Não mesmo. Era um chamado para estar disposto a morrer, para se identificar tão completamente com Jesus a ponto de aceitar o mesmo destino de rejeição e execução. É um chamado de rendição total. Total. E é aí que ele apresenta o grande paradoxo do discipulado. Quem tentar desesperadamente salvar sua vida, se agarrando à segurança, ao conforto, à aprovação do mundo, vai acabar perdendo o que realmente importa. E quem estiver disposto a perder... Mas quem estiver disposto a perder sua vida por causa dele, abrindo mão do controle e da autopreservação, encontrará a vida verdadeira. O capítulo termina com uma última declaração que parece um pouco enigmática. Jesus olha para a multidão e diz: alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Isso soa como se ele estivesse prometendo o fim do mundo para aquela geração. Como as fontes nos ajudam a entender isso? Sim, essa é uma frase que gerou muita discussão ao longo da história. As notas de estudo tanto da NA quanto da Roman listam algumas possibilidades que foram propostas. Alguns acham que se refere à ressurreição, outros ao evento de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Isso. Ou até a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, que foi um evento cataclísmico. Mas parece haver um consenso sobre a interpretação mais provável, certo? Sim, ambas as fontes concordam que a explicação mais direta e provável é que essa frase funciona como um gancho para o que acontece logo em seguida. No capítulo 17. Literalmente, 6 dias depois, no início do capítulo 17, Jesus leva Pedro, Tiago e João para o alto de uma montanha e lá ele é transfigurado. Suas roupas ficam brancas como a luz e ele conversa com Moisés e Elias. Claro. Por um breve momento, aqueles 3 discípulos têm um vislumbre da glória real e divina de Jesus. Eles literalmente veem o Filho do Homem vindo em seu reino. A promessa se cumpre para eles em menos de uma semana. Fazendo um balanço, então, este capítulo 16 é quase como um evangelho em miniatura. Tem de tudo: o confronto com a religião institucionalizada,
a grande revelação de identidade, A previsão da cruz. a previsão inevitável da cruz e o chamado radical que vem com a decisão de seguir esse caminho. O fio condutor que amarra tudo isso é, sem dúvida, o conflito entre a expectativa humana e a realidade divina. Os líderes religiosos querem um sinal espetacular do céu e ignoram o que está acontecendo na terra. Os discípulos se preocupam com pão e não entendem a metáfora. E Pedro, o mais destacado deles, confessa o Messias certo, mas com a ideia de um reino completamente errado. Ele quer um rei vitorioso, mas Jesus lhe apresenta uma cruz. É um capítulo sobre a dificuldade de enxergar além do que esperamos ver. Isso me deixa com um último pensamento para reflexão. Na mesma conversa, com diferença de minutos, Pedro é chamado de rocha por sua fé e de Satanás por seu medo. Ele é o veículo de uma revelação divina e, logo depois, de uma tentação humana. O que essa mudança tão brusca de um extremo ao outro na mesma pessoa nos diz sobre a natureza da fé? Boa pergunta. Talvez ela não seja um estado de certeza permanente, mas um processo contínuo de realinhar nossas expectativas mais lógicas e humanas com uma realidade divina que muitas vezes parece ir contra todo o bom senso.